Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias para Romanos e capítulo 8. Romanos e capítulo 8. Estamos dando continuidade aqui em nossos estudos em Romanos, capítulos 6, 7 e 8. Carta magna de Paulo sobre a questão de santificação. Santificação somente é para quem é justificado. É uma provisão do Senhor, especialmente por meio do Espírito Santo. É um processo, nunca termina aqui na terra, começa com a nossa conversão, com a entrada do Espírito. No segundo que ele entra, ele já tem propósito, ele já tem objetivo, ele já tem alvo. E nosso trabalho é de cooperar com ele, obedecer, honrar, entender o que ele quer e andar com ele. Ok? Nesse processo de ele nos salvar do poder do pecado, de produzir em nós seu fruto e de prestar serviço que serve. Vou fazer uma pergunta. Quem leu Romanos 8, versículos 1 a 17? Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar 5 minutinhos para vocês lerem. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 17. Não. Você, a sós. Seu tempo para ler estava lá em casa. Estamos perdendo o nosso tempo aqui, mas vamos lá. Leia a sós. Desculpe, irmão. Não foi tão claro assim.
Ok, eu creio que temos chegado lá. Para vocês se leram em casa, obrigado mesmo pelo seu esforço. Capítulo 6 fala sobre o relacionamento do justificado, do salvo, do perdoado, do vivo, agora vivo, com a sua própria natureza. Já falamos bastante. Capítulo 7 trata do justificado, do salvo, do perdoado, agora em Cristo, e seu relacionamento com a lei de Moisés. Ele começa com aquele exemplo, e depois ele fala sobre sua própria experiência antes de ser salvo, quando ele achou que ele era o máximo, maravilhoso, chique demais, e ele descobriu que quando a lei disse não cobiçarás, estimulou dentro dele uma cobiça para cada coisa aí. Ele disse, eu não teria conhecido cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Aí depois, aqui no versículo 14 do 7, aqueles versículos que já tratamos também bastante, mas vamos ler. Esqueça o número 8 na sua Bíblia, porque essa divisão não está no original. No original é 7. Bom, o texto vai simplesmente e faz uma transição do Paulo, aqui em 7, 14 a 23, 5, né? Tentando ser espiritual, guardar, fazer a vontade de Deus, ser santo, conquistar essa natureza fortíssima e péssima, e entra na questão de como ser salvo do poder do pecado por meio do Espírito, ok? E você vai lembrar, aqui nos versículos 14 a 25, ele vai falar uns 20 vezes, eu, meu, minha, eu. Ele fala demais sobre, o pronome pessoal é eu, a primeira pessoa. É Paulo, super conhecedor, super esforçado, almejando, amando, querendo um homem com uma nova natureza, uma pessoa agora justificado pela fé no Senhor Jesus, já tem sido salvo da condenação, mas ele não está sendo salvo ainda do poder do pecado, porque ele está tentando fazer. Com a mesma força e garra, sabe, de antes tentando ser salvo, agora ele está usando aquela mesma, e é muita força, é muita determinação, é muito querer. Ele está aplicando tudo que ele tem e tudo que ele é nesta questão de tentar ser salvo do poder, mas ele está conseguindo? Zero, negativo, não está. Então ele cita e ele mostra para você e para mim o que vai acontecer se você tentar ser santificado na sua própria força. Na verdade, você está tentando fazer por meio da carne. Você é um cristão carnal, apesar das melhores intenções, melhores de motivações, melhores de alvos, e por mais que seja seu esforço, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E nunca foi a provisão do Senhor que você fosse justificado por meio da lei. Nunca. Então pode parar. Salvação é pela fé no Senhor Jesus. E nunca foi a vontade dele que você seja santificado por meio da lei, por meio de obras, por meio de esforço, por esforço próprio. Nunca foi. E nunca será. Então, ele coloca aqui esta passagem para mostrar o que vai acontecer na sua vida ou na minha. Se nós não aprendermos, se não aplicamos, se não apropriamos a capítulo 8, 1 a 17. Não vai terminar em santificação, espiritualidade, beleza, vai acabar em frustração, angústia de alma, falhas, humilhação, desânimo. Não vai dar certo. Ok?
Então, aqui em 14 a 25, meu, constante, ele. É admirável? É. Admirável é. O esforço, o querer. E nós já falamos sobre, olha só, o que esse homem ama, o que ele quer, o que ele almeja, o que ele deseja. Mas é bom demais. Sinais de vida. De novo, a questão é, você tem esses sinais de vida? O que você almeja, deseja, quer? O que você... Aí ele trata sobre o que ele odeia, o que ele detesta, o que ele abomina, o que ele não quer, o que ele escolha, sabe? Quais são os seus sintomas? Sintomas de vida são querer, almejar, desejar. Esses são sinais de vida. Ok? Agora, em 14 e 25, é o meu, mas em capítulo 8, 1 a 17, ele falou uma vez ou duas sobre eu e quase 20 vezes sobre o Espírito. De novo, eu não quero deixar alguém entendendo que é nada de você nessa questão de santidade e santificação e espiritualidade, nada de você. Você cruza os braços, você senta, você dorme e ele vai fazer tudo. Não. Ele não vai realizar seu ministério sem seu intelecto, suas emoções, sua vontade, seu querer, suas escolhas, suas decisões, sua leitura, sua meditação, memorização e sua aplicação. Ele não vai. É você trabalhando com ele. Você andando com ele. É um trabalho de duas pessoas cooperando. Ele guiando, você seguindo. O poder vai ser dele. Orientação e muitas outras bênçãos e recursos e riquezas, sem dúvida. Mas o cristão está sempre e constantemente e consistentemente envolvido. Ok? Mas então, vamos ler 14. Eu estou lendo no NVI. É quase impossível, mas sem comentário. Sabemos que a lei é espiritual, Paulo diz. Eu, contudo, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Muito emocional. Não tanto teológico. Emocional. Como ele está sentindo nessa luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Como ele está sentindo. E eu dou graças que esta passagem está aqui. Eu quero dizer mais uma vez. O que nós vamos ler em 14 a 25 não é para ser a experiência o tempo todo dia, de todo cristão pelo restante da sua vida. Não é. Não está aqui para ensinar. Fique tranquilo. É normal ser vencido, humilhado, esmagado. Não é normal. É natural, mas não é normal. A provisão é para não sofrer dessa forma. Por isso nós temos capítulo 8. Então, esse está aqui para dizer, não é para viver assim. Não é para ter uma vida cristã assim. Não é. É péssima experiência. A provisão é muito mais. Ele está querendo nos libertar e justamente dessa experiência. Aqui e ali vai ser nossa experiência. Nós vamos sentir emocionalmente, nós vamos fazer besteira, pensar besteira, olhar de forma, imaginar impulsos, não sei, sabe? Cada um para si. Nós vamos ter dias, momentos, horas, assim, de intenso sofrimento, angústia de alma, arrependimento, remorso. Vamos ter. Ótimo! O Senhor está, por meio do Espírito, está nos,
dando uma chicotada, dando uma reprovação, dando uma puxada de orelha. Ele está trabalhando. É para sofrer, é para sentir, é para arrepender, é para ter remorso, é para chorar. Nós precisamos de momentos assim, para nos humilhar, para nos voltarmos para o Espírito. Mas todo dia, toda hora, Não. Ok, sabemos que ele é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não é mais eu que não faz, mas o pecado, a natureza pecaminosa, o pecado, né? O pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o bem, e muito, podemos dizer, eu tenho muito desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizar. Vontade eu tenho, condições eu não tenho. Pois o que faço não é o bom que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Nós vamos falar sobre lei, mais uma vez, aqui em capítulo 1 e 2 de 8. Eu encontro esta lei, esta força, esta natureza, essa inclinação, essa potência, dentro de mim, natureza pecaminosa. Assim, eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho intenso, máximo prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando. Sabe, uma luta, uma guerra constante, muito forte, um conflito desagradável, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Olha só essas palavras. E vamos dizer... Se pecado na minha vida e pecado na sua, quando nós cooperamos com a carne, com a natureza pecaminosa, nós fazemos a vontade dela, e nós entronizamos ela, e nós coroamos ela, e nós deixamos ela reinar, e não apresentarmos nossos membros como instrumentos e armas para a natureza pecaminosa. Quando nós rendemos e nós obedecemos e submetemos a essa natureza, e pecamos, o Espírito, se ele está presente, se você é salvo, mas se você permitir, se você cultivar as condições onde ele tem liberdade, ele vai fazer-nos miseráveis. Miseráveis. E é para sentir miseráveis. Porque nós fizemos uma coisa seríssima, péssimo. Cooperar com o inimigo, contra ele, contra as inclinações, a vontade do Espírito. Ele comunicando pela nossa consciência, pelo nosso espírito, pelo nosso intelecto. E nós ignoramos e desonramos e desobedecemos e fazemos o oposto. É uma coisa terrível, um crime contra o Espírito. Estamos resistindo ao Espírito, ao invés de cooperar com ele.
Estamos entristecendo o Espírito, ao invés de alegrar o Espírito. E nós devemos sentir. E se nós pecamos, e uma vez, duas, três, ou qual for, ou qual tipo, pode ser uma coisa que nós pensamos é pequeno, é mínimo, não é tão... quanto mais perto e mais próximo nós andamos com o Espírito, os pecados que nós imaginamos que sejam menores, nós vamos ver e nós vamos sentir que não são menores. E não são sem importância. São gravíssimos também. Gravíssimos também. E ofensivos para Ele. Ok? Miserável homem que eu sou. Quem? Essa é a pergunta-chave. E essa é a pergunta que vai ser respondida em 8. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Rapidinho, muitos comentaristas, quando ele fala sobre o corpo desta morte, atualizado, não fala? O corpo desta morte. Tem muitos comentaristas, não poucos, que acham que ele está falando aqui sobre uma prática de alguma nação, alguma cultura no Oriente, décadas e séculos atrás. Se alguém matou uma pessoa e foi descoberto e foi encontrado e julgado, sabe qual foi a punição da pessoa? Amarrar o cadáver da pessoa que ele matou nas suas costas. Braços amarrados em braços. Pescoço, corpo, torso, sabe? Pernas amarrados de cabeça para baixo nas costas do assassino. Essa foi sua punição. Então, quando ele fala sobre o corpo desta morte, talvez pessoas pensem que ele está falando desta prática. É assim que ele sente, com essa natureza pecaminosa nas suas costas. 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim. A pessoa, o assassino, gradualmente morreu, porque aquele corpo foi decompondo e corrompendo, e as bactérias e venenos e gases. Não vamos almoçar algum tempinho, né? Mas foi terrível. Mas aquele pessoa, ele morreu devagarzinho. A ideia da cultura foi: você gosta de morte, é? Você gosta de matar, é? Tá bom, nós vamos te dar morte. Vamos te dar o troco bonitinho. E você vai ver como é gostoso a morte. Então a pessoa foi executada dessa forma. E Paulo, talvez, está pensando nesta prática de justiça, de punir, de ser impossível se libertar de um cadáver, de um corpo, e nesse caso, da natureza pecaminosa. Ele está sentindo, ele está acabado aqui, ele está muito triste, ele está muito frustrado, ele está angustiado, ele está numa miséria espiritual aqui. Não é para viver assim constantemente. Aqui e ali, devemos. Mas, em prática, cada vez mais que nós apropriamos, menos e menos e menos e menos nós vamos ter essa situação. Inclusive, uma motivação, quando nós pensamos, como falamos domingo passado, quando nós pensamos nas delícias, nos prazeres de alguma coisa, pode ser fofocar, roubar, mentir, preguiça, mentira, pode ser, eu não sei, pode ser lascívia, pode ser internet, pode ser qualquer coisa. Há aquele momento, aquele faísca de prazer
E quando nós pensamos nas delícias, nos benefícios, nas bênçãos do pecado, por alguns momentinhos, vamos lembrar que depois vem o homem miserável que eu sou. E aquela lembrança daquela última vez que você fez isso, e quanto você sofreu, e quanto você pagou, e como você ficou doente de alma, de espírito, emoções, porque você fez besteira, por causa de autoindulgência. Essa experiência que terrível vai ser um motivo para dizer, não valeu. Lembra nosso assunto domingo passado, comendo em restaurante francês. A conta vai chegar depois, e o espírito, tendo liberdade na minha vida, ele vai me sentir assim. Ótimo, sinal de vida, sinal de saúde. É assim que ele vai ministrar. Esse é o Espírito Santo. Esse é o aspecto negativo de nos salvar do poder do pecado. Uma parte é sentir. Ele tem a função de nervos espirituais. Nós sentimos em nosso espírito e nossa alma. E nós sentimos assim. Graças a Deus pelo ministério do Espírito nesse sentido. Não é só alegria, beleza, maravilha, pulando no ar, músicas. Não. Vamos ter momentos, mas não é para viver desta forma. Ok? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele está perguntando, quem vai me salvar? Está falando de uma forma de santificação, de salvação. Quem ele quer ser salvo, não da justificação, não da condenação do pecado, ele quer ser salvo desse corpo sujeito a esta morte. Graças a Deus, tem resposta, tem solução, tem provisão. Basta estudar, basta entender, basta apropriar. Deus tem feito tudo por meio do Senhor Jesus, nosso Senhor, que nós vamos ver, Ele que mandou, Ele que enviou o Espírito. E Ele falou bastante lá no cenáculo, em João capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Falou muito sobre o outro Consolador. Quando os discípulos erraram, pecaram, fizeram besteira, Ele mesmo fez assim. Não é? O Senhor Jesus mesmo, na ausência dele, Ele voltando ao céu, quando nós pecamos, falamos, fizemos, de qualquer jeito, a besteira, pecado, quem vai nos fazer saber é o Espírito. Mas quem vai nos salvar é também o Espírito. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Mas, com a carne, há esta duplicidade, há com a carne, eu sirvo e sou escravo da lei do pecado. Vamos para 8, né? Portanto, agora, nesse momento, no presente, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, no presente, diante da grande necessidade, diante desse grande conflito, grande sofrimento, grande impossibilidade da gente salvar-se a si mesmo do poder do pecado. Outra realidade, outra provisão. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vendo a palavra condenação, nós já imaginamos que ele está falando sobre o quê?
Não há condenação. Quantas vezes eu já usei e tenho usado em relação em evangelismo, né? E não está errado. Não está errado. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação em termos de punição eterna. Em termos de condenação eterna. Em termos da pena de morte, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É verdade. Mas aqui, quando ele fala condenação nessa primeira frase, nesse primeiro versículo, ele está falando sobre condenação eterna? Ele está falando sobre capítulos 1, 2 e 3? Não. Pode ser. Você vai, se você consultar os comentaristas, não são poucos que vão dizer, não, ele está falando do pecado, o poder do pecado, a penalidade no passado, e no presente e no futuro. Desculpe, leia comigo, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Desculpe, capítulo 3, 19 e 20. Três, 19. E nisto o apóstolo João diz, e nisto conheceremos, quer dizer, que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 21. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Em algumas versões, a palavra aqui, ao invés de acusar, que ele usou aqui, 3 vezes, 2 ou 3 vezes, a palavra usada é condenação. Se o nosso coração não nos condenar, eu creio, eu reservo o direito de ser errado. Mas, por mim, voltando para Romanos 8, aqui falando de não há nenhuma condenação, não há condenação, Romanos 8 e 1. Eu não vejo contexto que justifica condenação eterna. Nos versículos de 7, 14 para 25, o assunto é um homem salvo. Ele não está preocupado nem um pouco sobre condenação eterna, concorda? Ele não está preocupado em perder a sua salvação. Ele está super focado e preocupado sobre sua comunhão, sua santificação. Seu relacionamento com a natureza pecaminosa, como um homem que nova natureza, o espírito presente, detestando, odiando, abominando o pecado que ele acaba fazendo e a frustração. Não tem nada a ver com justificação. O assunto é santificação. E capítulo 8, versículos 1 a 17, o assunto é totalmente fora, dentro, para cima, para baixo, é o quê? Santificação. Não. Condenação. Mas, nós vamos chegar lá e vamos ver. Mas não há nenhuma... Ele está dizendo por mim, irmãos, justificados, perdoados, salvos, você tem vida, você tem o Espírito, você tem uma nova natureza. Não há necessidade de viver como eu acabei de descrever minha experiência, que provavelmente vai ser ou é a experiência de muitos e muitos cristãos, por falta de conhecimento de capítulo 8 e de capítulo 6. Não há necessidade de viver constantemente condenado pelo Espírito, condenado pela consciência, condenado pela palavra, condenado por Satanás. Por que ele faz?
Ele nos incentiva, Ele nos motiva, Ele nos solicita. Não, faça, gente, você merece. Que isso? É coisa tão banal, tá? Você é homem, né? Você tem essa. Não, vai, faça besteira. Depois de fazer o que ele faz. Idiota. Aí depois, antes ele é o vendedor e solicitor, ele vem, e olha só como é beleza, maravilha. Depois ele se torna o acusador dos irmãos. Oh, malandro, péssimo. Depois ele condena. Você é idiota, você não é nada de salvo. Você se diz que você... Entende? E fala besteira, e rouba a sua paz, e rouba a sua segurança. Você não é nada de salvo. Que vergonha. Se os irmãos você é o único naquela igreja no aeroporto que sofre desse jeito. Meu filho, não há, ele diz, não há necessidade de viver condenado pela lei, as exigências dos 10 mandamentos, as leis cerimoniais. Não há. Há coisa bem melhor, infinitamente melhor. Porque aqui em breve ele vai falando de ser condenado pela lei. O Espírito, nós vamos ver, vai nos levar muito além, né, do que qualquer exigência da lei de Moisés. Não, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim, tem uma posição em Cristo, uma nova posição, uma nova natureza e uma nova pessoa residente em nosso ser, o Espírito Santo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ok? Não temos que viver assim, como ele descreveu em 7, 14 e 25. Ok? E agora ele vai, porque ele diz na próxima palavra, versículo 2, a primeira palavra é o quê? Por quê? Porque não há necessidade. Não temos que viver assim. Não temos que sofrer assim. Não temos que ser esmagados, humilhados o tempo todo. Por quê? Falando de mim ou de você, ele diz por quê? A lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus, te livrou, o NVI diz, me livrou, está certo, me livrou, me salvou, me libertou da lei do pecado e da morte. Não há nenhuma condenação, por quê? Porque há uma salvação do poder do pecado. E o Salvador é o Espírito. Eu sei, não temos costume de dizer, o Senhor Jesus é o Salvador em termos de justificação, e o Espírito é o Salvador em termos de santificação. Mas, pense um pouquinho, não está tão longe. Porque Ele é a pessoa-chave. Ele é a pessoa-chave. Ele é a pessoa integral nesta questão de santificação. É Ele que vai nos libertar. Agora, versículo 2. A lei, quando nós vemos a palavra lei, nós temos uma tendência de pensar em quê? A lei de quê? A lei de Moisés, né? Está certo ou não? Igual batismo, em capítulo 6. Fomos batizados a água. Não, água nada. Não tem H2O em Romanos 6. Não tem água. Não tem batistério em Romanos 6. Não tem. Identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. A questão é identificação. Se com a água nós nos identificamos com Cristo publicamente nesse ato simbólico. Aqui, a lei aqui não é a lei de Moisés. Ele está usando a palavra, por exemplo, a lei da gravidade. Já falamos, né? A lei da gravidade. Não é uma lei escrita, não é uma lei visível, não é uma lei decretada nem inventada lá em Brasília, ou lá em Washington, não.
É um dinâmico, é uma força consistente, sempre presente na natureza, sabe, 24 horas por dia, no mundo inteiro. É uma força que age para o centro do planeta. E nós sentimos e sabemos, e é sempre da mesma forma, como nós não estamos naquela época, 20 vezes em 20, que eu solto essa caneta, ele vai, não, mas uma vez ele vai subir, não vai? Nunca, porque é uma lei, e por isso nós chamamos de lei, porque sempre se comporta, sempre age, sempre funciona da mesma forma, certo? Nós entendemos, uma lei da natureza. Ok, aqui temos leis espirituais. E estamos falando aqui de um princípio, uma autoridade, uma governância, uma atuação do Espírito na vida de uma pessoa salva. O Espírito não está somente presente, mas o salvo nesta questão de ser salvo do poder do pecado está cooperando com ele. Entende como ele fala, como ele comunica? Entende o que ele quer, para onde ele está querendo nos levar? Deseja a mesma coisa que ele deseja? Escuta, honra, é sensível, constantemente, deliberadamente, com o Espírito. Então, seria a governância, a autoridade, trabalho, ministério do Espírito na minha vida. Essa lei. A lei, trabalho, ministério, atuação, domínio do Espírito na minha vida, não é por acaso, é porque eu quero, eu entendo, eu valorizo, eu cultivo, eu mantenho essa cooperação com ele, esse ministério dele. Eu dou toda a liberdade para ele quando ele cutuca, quando ele traz um versículo, quando ele traz um aviso, uma passagem, quando ele toca a minha consciência, eu escuto, eu atendo. Não, assim não é, você, então, entende, você consta o tempo todo, você está sensível à vontade dele, ao querer dele. Ele falando, trazendo versículos, passagens, avisos, instâncias, exemplos, provérbios, salmos, frases de versículos, frases do púlpito, frases, exortações, ou talvez uma vara do seu pai, da sua mãe, de um irmão, de uma irmã, um exemplo de um irmão que caiu, uma mulher que fez isso, fez aquilo, sabe? Ele comunica, gente. Ele traz a nossa memória. Ele fala com o nosso intelecto. Ele fala com nossas emoções. Ele fala com o nosso espírito, nossa alma. Claramente, não estou falando, irmãos, de visões, favor. Não estou falando de visões, não estou falando de revelações, não estou falando de línguas, não estou falando de que mais? De visão. Não. Eu estou falando de uma pessoa lendo a palavra, uma pessoa salva. Lendo a palavra constantemente, ingerindo, estudando, lendo, sabe, aprendendo, trazendo no hard drive, nos arquivos espirituais, versículos sabe, dos livros históricos, dos livros de poesias, sabe, dos provérbios, das parábolas, das epístolas, de todas as formas, as escrituras, e está lendo e pensando e meditando dia e noite. Que quer ser salvo do poder do pecado. Eu estou falando, é dessa pessoa. Ele traz versículos, ele traz essas coisas, ele faz nos lembrar. Esse barulho vai acabar quando o povo, todo mundo tem uma arma em casa, esse vai acabar. Não para matar a pessoa,
Mas mataram o som, né? Com licença, tá, no seu Pioneer. Acabou. Mas então, entende? Não estou falando de coisas absurdas. Não estou falando de sonhos e visões e revelações e coisas esquisitas. Estou falando de 99% palavra, princípios, conceitos, avisos, simplesmente a palavra que nós temos tomado o tempo para estudar, para ler, para lembrar. Estão em nossas memórias, estão lá no nosso cérebro, estão lá em têm feito suas as marcas na nossa pessoa, estão lá. Ele, não é o que o Senhor Jesus falou? Ele vai fazer vocês lembrarem, não é? Ele vai vos guiar em toda a verdade. Ele vai convencer o mundo, mas ele também vai convencer os salvos do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai consolar, ele vai confortar, ele vai ensinar. Não é? Ele vai trabalhar dia e noite. Esta pessoa que está vindo, ele vai trabalhar nas suas vidas, como eu trabalhei nas suas vidas por 3 anos e meio, dia e noite também, exortando, ensinando, dando exemplo, modelo, falando com os intelectos deles, cobrando, reprovando, né? Cutucando, constantemente, falando do Velho Testamento, falando do Pai, falando do pecado, e em todas as questões, ele, trabalhando com eles, nos preconceitos deles, contra gentios, contra pecadores, contra mulher encontrada em adultério, sempre trabalhando durante 3 anos e meio, ele, presencialmente, ele, face a face. Agora, na ausência dele, o Espírito vai fazer a mesma coisa. E nós temos o privilégio de ter todo o conselho de Deus. Tudo que Deus tem para dizer está aqui. Agora, já temos notado aqui. Se eu perguntar para Shirnês, você lembra daquela vez que nós fomos em Brasília e conversamos com o presidente? Você lembra? Você lembra? Mas por que você não lembra? Porque nunca aconteceu! Entende? E o Espírito pode fazer, ele é onipotente, não é? Mas ele pode fazer você lembrar de um versículo que você não tem lido, que você não tem meditado, que você não tem memorizado. Ele em toda a sua potência, toda a sua onisciência, ele pode fazer você lembrar. Entendeu? Não podemos dizer, mas ele vai fazer tudo. Obrigado, senhor. Eu estou aqui fazendo nada. Não. É cooperativo. Ele que inspirou, não é? Ele que levou Paulo, João, Lucas, Marcos. Ele que levou Pedro para escrever o que escreveu. Concorda? Vou terminar aqui. Começamos um pouco atrasado. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Colossenses... Não, vamos a Efésios 5. Falando em fazer-nos lembrar, saber, guiando-nos em toda a verdade. Efésios 5 e 18. E não vamos entrar em detalhe aqui hoje. Mas 18, primeiro, um negativo, é o estilo do Paulo, né? E não vos embriagueis com vinho, ou substâncias, ou emoções, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais depois. Olha só 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok? Lembra desses falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, hinos, cânticos
E não é qualquer cântico, é cânticos... Ah, tá. Quer dizer, existem cânticos não tão espirituais. Vamos para Colossenses 3. Colossenses 3 e 16, eu acho, espero. E assim, Colossenses 3 e 16. Lembra do que vai acontecer se alguém está cheio, controlado, dominado pelo Espírito. Alguém em quem o Espírito tem liberdade para agir, ministrar livremente. Fazer o que ele quiser na vida daquela pessoa salva. Olha só, Colossenses 3 e 16. Habite ricamente em vós, ou habite, resida ricamente, abundantemente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você notou alguma semelhança entre ser cheio do Espírito e cheio da palavra? Deu para entender? Ter o Espírito, agindo na sua plenitude, do jeito que ele quer, liberdade total, a pessoa receptiva, cooperativa, cooperando, ouvindo, escutando, honrando, toda hora. E a palavra ricamente habitando, quer dizer, não somente conhecimento, mas meditando, valorizando, é preciosa, é abundante, pensa muito, dia e noite, concorda, é sua convicção. Se o Senhor fala sim, para mim também é assim. Concorda com Ele, ama a palavra, concorda com a palavra, valoriza e põe em prática. São mesmos. A plenitude do Espírito e a plenitude, vamos dizer, da palavra, quase a mesma coisa. Então, essa plenitude que estamos falando aqui sobre a lei do Espírito, estamos falando sobre, não a lei de Moisés, mas o Espírito. Não estamos debaixo da lei do Espírito, mas estamos debaixo, vamos dizer, por querer, estamos debaixo da lei do Espírito. Estamos sem a lei de Moisés, mas não estamos sem lei. Deu para entender? Não estamos debaixo da lei de Moisés. Romanos 7. Romanos 8. Mas não estamos à vontade, livres, sem governador, sem controle, sem domínio, fazer o que a gente quer, do jeito que quiser. Não. Agora não é a lei escrita de Moisés, agora é uma pessoa implementando, aplicando a palavra, os princípios, os conselhos, os conceitos, a sabedoria, as instruções, os avisos negativos, positivos. Ele aplicando a palavra em nossas vidas, nós aceitando, concordando, apropriando, falando amém. Então, quem está mandando é o Espírito. E quando nós falamos sobre a lei do Espírito, não estamos falando sobre uma coisa esquisita. Se você ler a palavra, e a palavra diz para fazer tal, e você faz, quem inspirou Pedro, Paulo, para escrever essas palavras? O Espírito. Na verdade, indiretamente, por meio da palavra que ele inspirou mesmo, você está obedecendo quem? O Espírito. Você está honrando o Espírito. Você está fazendo a vontade dele. E ele está implementando, aplicando o senhorio, a vontade do Senhor Jesus. Ele está dando continuidade nos discípulos, por exemplo. Ele está dando continuidade nesta questão de santidade, de conhecimento de tudo na vida deles. O Espírito. O Senhor Jesus voltou ao céu, o Espírito vai, agora eu vou. 10 dias depois, veio o Espírito e ele continuou. Onde o Senhor Jesus deixou, ele passou para o Espírito.
E nós aqui, com a palavra inteira, a palavra é uma parte fundamental da plenitude do Espírito, da lei do Espírito. E note bem aqui, ele diz, uma versão diz, a lei do Espírito de vida, ou a lei do Espírito que dá vida. Ok? Vamos terminar aqui mesmo. Obrigado, irmãos, pela atenção. Leiam, mais uma vez, Romanos 8, por favor. Não para mim.